Fala galerinha, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o gênero romance de aventura, né? O romance de aventura, né? Tá na página 64 do livro de vocês. Então a gente vai falar sobre o gênero romance de aventura. Quando a gente fala assim, romance, o que vem à mente de vocês, assim, romance? Romance parece uma história de amor, né? Ele tem essa ideia, né, de história de amor. Mas, na verdade, o romance é um gênero, né? E aí você tem o romance, de uma maneira geral, é um gênero, é um texto longo, normalmente ele é bem longo, são histórias grandes, né? Normalmente quando você compra um romance, é um romance grande, com vários capítulos, né? Formado por vários capítulos, por muitas folhas, diferente do conto, que já é uma história mais curta, né? O romance e a novela são gêneros mais longos, né? Com uma história maior, né? No romance você pode ter uma narrativa grande, né? E você pode ter ali dentro dessa narrativa grande principal, você pode ter outras historiezinhas, outras historinhas, né? Que acontecem, casos particulares, né? Entre personagens diversos, você tem mais personagens, né? Então é uma história grande. Então não necessariamente o romance tem que ser uma história de amor. Nesse caso aqui, né, esse adjetivo aqui, romance de aventura, já diz tudo. Não é um romance, não pode ser que seja um caso, né? Pode ser que seja uma história de amor, sim. Mas o romance de aventura, esse de aventura já dá a ideia, né? Já dá uma dica de que é algo assim relacionado, são histórias de aventura mesmo, são histórias aventureiras, né? São histórias aí de repente de guerras, né? De batalhas, são histórias aí relacionadas a isso. Então no livro de vocês tem um primeiro capítulo, lembrando que o romance é um texto muito grande, extenso, né? É o primeiro capítulo de uma aventura clássica da literatura mundial. Vocês conhecem as viagens de Gulliver, né? As viagens de Gulliver são um exemplo, né, desse romance, é um exemplo de romance de aventura, né? Assim como as 20.000 Léguas Submarinas, né? Assim como Robinson Crusoe, né? Tem outras histórias aí que são esses clássicos, né, da literatura, que são Moby Dick, né? Não sei se vocês já ouviram falar. São esses clássicos aí que tem essa história envolvendo aventuras, né? Então ele começa, o Gulliver, né? Ele é um médico aventureiro que deixou a família, deixou o lar dele e ele partiu em busca de grandes aventuras. Então aí a narrativa parte já dele, né? Na sua ida, né? Já fora do lar, fora de casa, né? Então começa assim, a viagem de Lilliput, né? Após a tempestade, um reino em miniatura. Não vou fazer a leitura toda aqui, eu só vou pontuar algumas questões, tá? Ele começa assim: a tempestade começou de repente. Ondas de mais de 30 metros envolviam o navio e o jogavam de um lado para o outro como se fosse de brinquedo. Rajadas de vento logo destruíram as velas. Eu era o médico de bordo e fiquei esperando o pior. Então aqui ele já começa criando um cenário. Onde que ele está, né? Ele está num navio e de repente uma tempestade começa aí. Esse lance da tempestade já indica essa coisa da aventura, né? E aí, quando inicialmente você lê o primeiro parágrafo, você pensa que é uma narrativa em terceira pessoa. Não sei se vocês pensaram a mesma coisa. E você pensa que é uma narrativa em terceira, né? Porque ele não começa falando de si. Mas aí quando ele fala assim, eu era um médico de bordo e fiquei esperando o pior. Então ele está contando uma história sobre si mesmo. O narrador aqui, né,
nesse contexto aqui, nesse exemplo, né, de texto, é um narrador personagem. O narrador personagem é aquele que narra sobre si mesmo, é aquele que conta a sua própria história. E aí ele fala em primeira pessoa. A pessoa do discurso que fala é ele mesmo, né? E aí ele fala assim, aí essa parte, Recifes a este bordo. Começa assim, né? Ele tem um travessão, aí tem a parte, Recifes este bordo. Né? Vocês sabem o que é este bordo, né? É o lado direito do navio, né? Vocês já velejaram, vocês tem alguém aí, né, na casa de vocês que tem essa coisa de velejar e tal. Meu pai gostava muito, né? Então meu pai me ensinou muitas coisas relacionadas à embarcação, a navios, barcos, veleiros, né? E ele também gostava muito dessas histórias, dessas narrativas aventureiras aí. Então, quando a gente fala assim, Recifes a este bordo, né? Recifes a este bordo. Então, nessa passagem aqui, você tem um discurso de alguém, você tem uma fala de alguém aí, que não necessariamente tenha que ser esse personagem que está narrando em primeira pessoa. Alguém falou isso, né? E aí o grito desesperado do marinheiro, ou seja, algum marinheiro falou, né? Recifes a este bordo, ou seja, tem alguma coisa aí que vai atrapalhar a nossa passagem, a passagem da embarcação, do navio, né? E aí ele fala, confesso, lá embaixo, confesso que não me lembro como consegui. Então ele vai narrando e ao mesmo tempo, né, ele vai contando sobre sua história, né? Ele vai contando sobre sua história. E aí ao final, né, ele depois de uma longa, né, de um longo, tem um desfecho no final. Depois vocês façam a leitura desse texto, desse primeiro capítulo, que é bem legal. Vocês vão ver que é bem extenso, né, mas é bem curioso, assim, essas passagens são bem curiosas. E aí dá pra gente perceber que existem as chamadas. Então nós temos os chamados discursos, que são essas falas aí, né, dos personagens na narrativa. Então nós temos aí, nessa narrativa de aventura, a gente percebe que há algumas passagens, como essa, Recifes, né, a este bordo. Deixa eu ver aqui onde que eu deixei, peraí, deixei meu piloto, peraí, rapidinho. Você tem aí como exemplo, né, esse Recifes a este bordo, né, algum marinheiro vai e fala, né? Então, na narrativa, a gente tem esses discursos que aparecem aí, que podem ser discursos que aparecem diretamente ou discursos indiretos. Como assim, né? Os discursos diretos são aquelas falas do personagem, né, de maneira direta. O nome já está dizendo, né? Na página 71 do livro de vocês, está falando lá. Quando a fala do personagem é apresentada de forma direta, a fala, né, a marca da fala é apresentada de forma direta, sem o intermédio do narrador, ou seja, quem era o narrador na história? Era o próprio Liptit, né? O personagem aí, o médico, né, que estava, o Lilliput, ele estava aí contando a história dele, né? E aí, sem o intermédio do narrador, sendo introduzida por um verbo de elocução. Então, nos discursos diretos, né? No discurso direto, você tem lá os verbos de elocução. Professora, não entendi o que são esses verbos de elocução. Verbos que indicam fala. Então, falar, perguntar, né? Todos esses verbos que indicam a fala de alguém. E fulano disse.
dois pontos. E aí, normalmente, você tem o recurso, utiliza o recurso do travessão para você reproduzir a fala de alguém de maneira direta, ou seja, o exato momento, a própria pessoa está falando naquele momento, né? É igual você falar assim, minha mãe disse que eu não posso sair de casa. Se você fosse falar exatamente o que sua mãe disse, né, no momento de fala da sua mãe, você falaria assim, minha mãe disse, eu não deixo você sair de casa. Ou não saia, a própria mãe falando, né? Não saia de casa. A mãe fala, não saia de casa. É a própria mãe falando. E aí, quando você reproduz o que sua mãe está falando, você reproduz de maneira indireta. Pode reproduzir de maneira indireta. As falas dos personagens apresentadas, né, de forma indireta por meio da voz do narrador caracterizam um discurso indireto. Nesse discurso normalmente aparecem os verbos de elocução seguidos da conjunção que. Então, quando você vai falar que sua mãe não deixa você sair de casa, no discurso indireto você fala: minha mãe disse que eu não posso sair de casa. Então você utiliza o que, né, para você indicar a fala da sua mãe, para você expressar a fala da sua mãe, você colocar a fala da sua mãe reportada, né? Ou seja, você vai reproduzir o que a sua mãe falou. Você não vai falar o que ela falou, vai reproduzir o que ela falou. Certíssimo? Então, um romance de aventura, ele é um texto narrativo cujo objetivo é entreter o leitor por meio de uma história que apresenta uma aventura. Geralmente, o personagem principal, né, que vai aparecer aí, ele vai enfrentar grandes desafios e realiza essas ações, né, que são extraordinárias. As narrativas de aventura, né, os romances de aventura, eles não necessariamente você tem que ter uma obrigação com a realidade, né? Ou seja, normalmente você tem uma ficção aí, né? No caso do Moby Dick, por exemplo, né, a baleia ela tem essa rivalidade, né, com os marinheiros e tal. Era uma baleia branca, né? Você tem casos de baleias albinas, né? Você tem esses casos raros de baleias brancas, mas assim, eles partem de uma verossimilhança, de algo assim, né? Que faça com que a gente acredite que essas histórias existam, mesmo que realmente existiu, mas tem aquele caráter de ficção, pode haver monstros, né? Monstros, sereias, elementos, personagens, né? Por exemplo, os Piratas do Caribe, né? São narrativas, são romances de aventura. E a gente sabe que muito daquilo não existe na realidade. Então, ele não tem a obrigação com a realidade, né? Com aquilo que apresenta de modo real, como a crônica, né? Tem essa obrigação, não que seja obrigação, né? Mas que tenha ela se estrutura mais ligada à verdade, né, do que nos contos de ficção, nos romances, nas novelas, ok? Então, gente, é isso. Beijos, tchau, tchau.